Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fábio e eu quero trazer um conteúdo aqui fundamental para você. Hoje eu quero te mostrar um pouco sobre a potenciação, suas propriedades e como você sair em algumas situações, problemas que vai apresentar diante de você em alguns exercícios envolvendo matemática. Beleza? Vem comigo. A potenciação, ela pode vir apresentada de duas formas. Ou ela vai estar escrito como potenciação ou escrito como exponenciação. São as mesmas coisas, as relações são as mesmas, porém, nomes diferentes. Ou apresenta potenciação ou apresenta exponenciação, beleza? Lembrando que é a mesma coisa. Eu trago uma definição para você, o que vem a ser uma potenciação. É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele várias vezes. Veja bem, a notação de potência é essa aqui. Observe esse número n acima do valor a. Esse a, ele vai ser um número real. Então pode ser o quê? Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, porém, ele não pode ser zero. Lembra, uma potência não pode ter a parte de baixo sendo zero, correto? O número de cima é chamado expoente. Esse expoente não tem problema, beleza? Tem que ser um número real. Se você observar, eu tenho várias repetições desse número A. Essas repetições são chamadas o quê? Fatores. Então, a potência é isso, ó. É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, isso é considerado uma potenciação, tá vendo? A multiplicação de fatores iguais. Beleza? Lembrando que aqui eu tenho uma forma genérica de você ver. Não vai se desesperando. Tranquilo? Vamos apresentar com números para você ter uma visão melhor. Por exemplo, veja bem esse exemplo que eu estou colocando para você. Tá vendo esse 5? Ele é minha base. Sempre vai ser assim. Esse 3 é considerado o meu expoente. Quando você resolve essa expressão, você encontra o valor que é a potência. Correto? Veja bem, o 5, que é a base, ele vai ser o quê? Repetido de acordo com quem? Com o expoente. Então, eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao 3, ou 5 elevado ao cubo. O 5 vai apresentar quantas vezes? 3. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Feito isso, você vai multiplicar esses números. Então, seria o quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Correto? Não é difícil quando você pega para fazer o cálculo de uma potência, mas tem que lembrar o seguinte, você sempre tem que seguir esse padrão. A base, ela vai ser repetida de acordo com o seu expoente. Lembrando que após essa repetição, vai acontecer multiplicação entre os fatores. Fatores são os números que estão se repetindo, correto? Veja bem, é o que eu falei, tá vendo? Os números que se repetem são chamados fatores, beleza? Vamos para um exemplo 2. Exemplo 2. Eu tenho aqui, calcule o valor de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, o 2 é a minha base, o 3 é meu expoente. A base, ela vai ser repetida de acordo com o expoente. Então, no caso, o meu 2 vai repetir quantas vezes? 3 vezes. Então, tá aqui, ó. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Ó? 3 aqui, 3 números aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Lembre, a base vai repetir de acordo com o expoente. Após essa repetição, aplica a multiplicação entre as repetições. Olha esse outro exemplo. Calcule o valor de 5 elevado a 4. Agora, a minha base é quem? O número 5. O meu expoente é quem? O número 4. Quantas repetições do 5 eu vou ter? 4 repetições. Veja. 5 elevado a 4 é 4 repetições do 5. 5 vezes 5, 25.
25 vezes 5, 125 vezes 5, 625. Veja, não é complicado a gente calcular uma potência, porém tem que observar isso, as repetições do número. Eu posso também ter potências envolvendo um número negativo. Aí eu tenho que lembrar o quê? Se apresenta número negativo, eu tenho que ter um parênteses nele, correto? Se não tenho parênteses, eu não posso calcular no mesmo formato que eu vou calcular esse exemplo. Aqui eu tenho menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3 são quantas repetições do 3? São 3. Menos 3 repetida uma vez, menos 3 repetida duas vezes e o menos 3 repetida 3 vezes. Lembrando, como eu tenho um sinal negativo aqui, esse sinal negativo também tem que se repetir 3 vezes. Aí seria menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu deixei uma regrinha para você entender isso aqui, tá vendo? Na multiplicação, lembrando que é multiplicação. Isso também vale para divisão. Multiplicando mais vezes mais, eu tenho mais vezes mais, ou menos vezes menos, eu tenho mais, e mais vezes menos, eu tenho menos. É o que aconteceu aqui, tá vendo? Menos vezes menos é o quê? Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Acontece também de apresentar nas frações. Da mesma forma que eu procedo em números negativos, tendo parênteses, eu também procedo nas frações. Beleza? No caso, a fração aqui, eu vou fazer quantas repetições da fração 2 sobre 3? 2 repetições. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Lembrando, se eu estou multiplicando frações, numerador multiplica por numerador, denominador multiplica por denominador. Correto? Também as frações podem apresentar números negativos. Eu vou proceder da mesma forma. Correto? O que você tem que saber também para calcular uma potenciação? Tem alguns elementos que vão ser básicos. Correto? Primeira situação básica. Todo número que for elevado a zero, a resposta é 1. Não muda. Qualquer número que você pegar, elevado a zero, resposta é 1. Eu pus esse exemplo aí. 5 elevado a zero, 1. Se eu tiver, por exemplo, 7 elevado a zero, qual que é a resposta? 1. Se eu tiver menos 3 elevado a zero, qual a resposta? Também é 1. Note, toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Associa isso, acabou, não muda. Observa também, toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Beleza? Eu pus, por exemplo, 8 elevado a 1, quantas repetições do 8 eu tenho? Apenas uma. Tá vendo? Como o expoente está relacionado à base, se eu tenho o número 1 como sendo expoente, a base vai ser a própria resposta. Beleza? Por exemplo, eu tenho 1000 elevado a 1. Qual o valor? 1. Correto? Veja bem, observe isso. Quando a base for negativa e o expoente o número ímpar, observe, ímpar, o resultado será um número negativo. Eu trago um exemplo aqui. Por exemplo, fala o seguinte, ó, o que esse exemplo fala? Se essa base aqui, que é o número que está aqui, for negativo e esse expoente for ímpar, a sua resposta vai ser o quê? Negativa. Por quê? Tá vendo que a repetição do menos 3, ela é quantas vezes? 3. Então seria menos 3, menos 3, menos 3. 3 vezes. Aí eu faço o quê? Menos com menos, mais com menos, menos. Mas no geral é isso. Se a sua base for negativa, o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa para sinal, tá? Aí você calcula normalmente os números. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Esses dois, no caso aqui, essas duas relações
estão relacionados à base, tá? A base negativa, tá? Isso é para base negativa. Se o número for par, a resposta sai o quê? Positiva. Se o número for ímpar, a resposta sai negativa, tá? Caso você tenha dúvida, calcule normalmente multiplicando os elementos e após faz o jogo de sinal, tá? É bom lembrar que vai facilitar muito isso aqui para você em alguns momentos. Um outro detalhe é, quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda o sinal do expoente para o positivo. Aqui a gente vai entrar nesse detalhe em outro momento, mas eu vou dar só uma lembradinha. O que está dizendo? Se você tiver uma potência e esse expoente for negativo, tá vendo? Esse sinal de negativo, vamos dizer assim, ele vai tornar esse número o número 1 e o número que está aqui, ó, ele vai para baixo. Aí, ao invés de você ter um número negativo, você passa a ter ele positivo e depois calcula isso normalmente, beleza? Vai chegar um momento que nós vamos ter uma matéria envolvendo expoentes negativos. Quando chegar nesse detalhe, eu explico melhor sobre isso aqui, correto? Mas, de início, caso você não tenha tempo de olhar, basta fazer o quê? Pegar a sua base, jogar ela como denominador e o expoente for o número 1. Quando ele vier simples assim, tá vendo? Eu tenho 2 elevado a menos 4. Eu peguei esse menos, transformei nesse número 1. E esse 2 aqui como base, joguei como denominador. Lembrando que eu estou fazendo uma inversão. Eu estou fazendo uma forma mais prática para você entender, correto? E esse 4 aqui que era negativo, ele passa a ser positivo. Feito isso, a gente calcula normalmente da mesma forma, tá vendo? É 1 elevado sobre 2, é a repetição do 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 4 vezes, tá? Aí multiplica os de cima pelo de cima e os de baixo pelo de baixo. Quando chegar num momento, a gente vai tratar essa parte aqui de forma delicada, separada, correto? Vamos para o próximo exemplo. Observe também, quando você calcula uma fração, quando você, por exemplo, aquela fração anterior que nós tínhamos, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa aqui, ó. Tá vendo esse terceiro exemplo aqui na letra D? Tá vendo? Se você tiver uma fração elevada a um certo expoente, o número no numerador faz a repetição e o número do denominador também faz essa repetição. Então, vai ser a multiplicação do numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, beleza? É isso que está falando aqui, tá vendo? 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 3, tá? Algumas propriedades vão te auxiliar em alguns exercícios. Beleza? Primeira propriedade é a propriedade da multiplicação de bases iguais. Bases iguais, quando todas as minhas bases são iguais, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui a elevado a x vezes a elevado a y. Tá vendo que o a ele está se repetindo? Tá vendo? Eu conservo ele e somo aqui, ó, x mais y. Só isso. Por exemplo, uma forma numérica. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Tá vendo que o número 5, ele tá repetindo aqui, tá vendo? Tá repetindo. Então, eu vou fazer o quê? Vou conservar ele e vou somar aqui, ó, 2 mais 3, 5. Não esqueçam, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Vale também na divisão, porém a divisão é diferente. Na divisão de bases iguais, você conserva a base e faz a subtração dos expoentes. Tá vendo? Eu tenho uma divisão aqui, ó, a elevado a x dividido por a elevado a y. Tá vendo que o meu a ele repete? Tá vendo aqui, ó? O meu a está se repetindo nos dois termos, ó. Aqui repetição, eu conservo ele e faço subtração, ó. X menos y, tá? A parte numérica, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Eu faço o quê? Conservo o número 5 e subtraio os expoentes, ó. 3 menos 2, 1. Simples, simples, simples. Uma outra propriedade é a potência de potência.
Potência de potência faz o quê? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Correto? Veja bem, a minha base aqui é um A. Tá vendo? Meu expoente é x e meu outro expoente é o y. Então, eu pego, conservo a base e multiplico esses dois números. Esse é o princípio básico. Vamos para a parte numérica. Ó, 3 elevado a 2 elevado a 5. Tá vendo aqui? Ó? Eu peguei o número 3, repeti ele e multipliquei aqui. Ó. 2 vezes 5, 10. Bem simples, bem detalhado. Lembrando que o que eu estou falando aqui, você vai ter que voltar o vídeo, entender direitinho, observar os exemplos, de forma que quando você chegar nesse momento aqui, você ter essa visão detalhada do que eu estou falando. Correto? A outra propriedade é o quê? O produto de potência. Produto de potência. O produto está relacionado ao quê? À multiplicação. Tá? Quando acontece ter um produto de potência, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, no caso o produto, e vou descer o número que está de fora do parênteses em todos os expoentes que estão sendo apresentados. Por exemplo, eu tenho aqui ó, 2 elevado a 6 vezes 5. Isso aqui está sendo elevado a 3. Tá vendo esse parênteses? Esse parênteses me diz, esse número 3 aqui, que é meu expoente, ele vai ser jogado para cima do 6 e vai ser jogado para cima do 5 aqui. Lembrando que o 5 é elevado a 1. Então, seria o quê? 3 vezes 6, 18. Desce a outra base, 5, e o 3 vezes 1, 3. Observa, eu só fiz o quê? Tirei o 2 vezes 5 e joguei o 3 multiplicando o 6 e multiplicando o número 1 que está bem aqui. Tá? Essas propriedades, elas vão te auxiliar e muito, principalmente no conteúdo de racionalização. Porque lá na racionalização a gente vai utilizar em alguns exercícios algumas propriedades. E essas propriedades vão ser as propriedades da potenciação. Então eu falo para você, estuda sobre os exemplos envolvendo as potências, observem bem os exemplos que eu fiz, caso seja possível, refaça-os, de forma que você entenda o princípio básico da potência. Após o entendimento desse princípio básico, você vem para as propriedades e observa detalhadamente cada situação. Beleza? Eu vou deixar alguns exemplos, uma lista de exercícios para você dar uma olhada e observar o que eu estou falando. Tenta calcular os exercícios seguindo os princípios no qual eu te mostrei. Se você não tiver nenhum problema, no momento que você finalizar os exercícios, todos eles estarão certos. Desde que você siga os princípios, beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento. Caso seja possível, dê essa força para mim. Essa aula eu resolvi fazê-la nesse formato pela falta de tempo que eu estou tendo. Porém, em outro momento, quando eu tiver mais detalhe, eu vou detalhar ela no quadro, para você ver melhor o que eu estou falando, beleza? Próxima vez eu trago alguns exemplos. Se não der para me fazer a aula detalhada novamente, eu vou trazer exemplos para a gente complementar essa aula, tranquilo? Muito obrigado pela sua presença e eu conto com você em outro momento. Deixando essa aí, falou, fui!